Olá, meu nome é Vinícius. Essa é a sexta parte da série sobre sistemas formais. Hoje eu vou falar sobre o conceito de verdade para o sistema soma. Muito bem, então vou só relembrar quais são os componentes do nosso sistema. Então eu tenho três símbolos primitivos. As fórmulas do sistema são as expressões da forma x mais y igual a z, em que x, y e z são metavariáveis que representam cadeias de símbolos asterisco. Eu tenho um único axioma, que é asterisco mais asterisco igual 2 asterisco. E eu tenho duas regras de inferência, que eu chamei ali de R1 e R2. A primeira regra diz que se eu tenho uma fórmula x mais y igual a z, posso acrescentar um símbolo asterisco antes do sinal de mais e outro símbolo lá no fim da expressão. E a regra R2 diz que eu posso inverter a cadeia de símbolos asterisco antes e depois do sinal de soma. Então, qual é a ideia? A ideia é definir um conceito de verdade para o meu sistema soma. Eu poderia, por exemplo, chamar esse conceito de S-verdade. Então, nada impede que você crie até outro conceito de verdade para esse sistema. Então, a definição de verdade que eu vou dar aqui é o seguinte. Eu vou dizer que uma fórmula x mais y igual a z, ela é verdadeira se o número de ocorrências do símbolo asterisco antes do sinal de igual é a mesma, é o mesmo número de ocorrências do símbolo asterisco após o símbolo de igualdade. Então veja, por exemplo, que essa fórmula A, ela é verdadeira porque eu tenho 4 símbolos asterisco antes do sinal de igual e 4 símbolos asterisco depois do sinal igual. Já a fórmula B, ela não é verdadeira porque ela tem 4 símbolos asterisco antes do sinal de igual, só que ela tem apenas 2 símbolos asterisco após o sinal de igual. Então essa fórmula não é verdadeira, eu posso dizer que ela é falsa. Então agora eu vou usar aquele mecanismo de indução sobre teoremas que eu mostrei no vídeo passado para demonstrar que todo teorema do sistema soma é verdadeiro. Ou seja, a gente vai demonstrar que se alfa é um teorema do meu sistema, então alfa é verdadeiro, de acordo com essa definição de verdade que eu apresentei aqui. Então, para fazer isso, o que a gente tem que fazer? Primeiro eu tenho que provar que os axiomas do sistema são verdadeiros. Em seguida eu tenho que provar que as regras de inferência preservam essa propriedade de ser verdadeiro. Então, demonstrando esses dois passos, eu consigo demonstrar que todo o teorema do meu sistema é verdadeiro. Então, a primeira parte é provar que os axiomas do meu sistema são verdadeiros. Lembrando sempre de acordo com aquela definição de verdade que eu apresentei. Então, eu tenho apenas um único axioma. E você pode perceber que esse axioma ele tem 2 símbolos asterisco antes do sinal de igual e 2 símbolos após o sinal de igual. Então, ele está de acordo com a nossa definição de verdade, portanto, o meu axioma é verdadeiro. Agora, a gente tem que demonstrar que, para cada regra de inferência do sistema, se as premissas são verdadeiras, então a conclusão também é verdadeira. Então, vamos tomar a minha primeira regra de inferência.
Então a minha hipótese é que x mais y igual a z é uma fórmula verdadeira. E eu vou tentar demonstrar que a conclusão dessa regra de inferência, que é a fórmula x asterisco mais y igual a z asterisco, também é verdadeira. Bom, então vamos partir da hipótese de que x mais y igual a z é verdadeira. Então, pela definição de verdade que eu apresentei, isso significa que o número de ocorrências do símbolo asterisco tem que ser igual antes do sinal de igualdade e depois do sinal de igualdade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 3 números, que eu vou chamar de i, j e k, que vão contar a quantidade de ocorrências desse símbolo asterisco, respectivamente nas metavariáveis x, y e z. Então, como a quantidade de símbolos tem que ser a mesma, né, a quantidade de antes e depois do sinal de igualdade daquela minha fórmula, isso significa que i mais j tem que ser igual a k. Então percebe o seguinte, essa fórmula ela é uma fórmula da aritmética, né? Ou seja, eu estou usando recursos que estão além daqueles previstos pelo meu sistema. Então essa é uma observação importante a ser feita para que a gente não confunda uma fórmula do meu sistema com uma fórmula que é exterior ao sistema, digamos assim, né? Uma fórmula que está falando alguma coisa sobre o sistema. Então essa fórmula i mais j igual a k é uma fórmula da aritmética. Agora, tomando a tese que x asterisco mais y igual a z asterisco, a gente observa que o número de ocorrências do símbolo asterisco antes ali do sinal de igual, né, do lado esquerdo, é i mais 1, porque x, eu disse lá que tem i ocorrências, mais um símbolo asterisco, então um total de i mais 1 ocorrências. E a metavariável y continua com j ocorrências. Agora, lá do lado direito do sinal de igualdade da minha fórmula, né, da minha tese, a gente tem k mais uma ocorrências do símbolo asterisco. Porque eu disse anteriormente que a metavariável z tinha k ocorrências do símbolo asterisco. Então eu vou usar aquela equação anterior, né, que era i mais j igual a k. Como ela é uma fórmula aritmética, eu posso somar 1 em ambos os lados da equação e vou ficar com essa segunda equação, né? I mais 1 mais j igual a k mais 1. Agora do lado esquerdo, né, fazendo a contabilidade geral aí da minha tese, eu tenho i mais 1 mais j, ocorrências do símbolo asterisco, e do lado direito eu tenho k mais 1 ocorrências do símbolo asterisco. Só que aquela fórmula anterior, a gente viu que i mais 1 mais j é igual a k mais 1. Ou seja, essas quantidades são iguais. Então a gente conclui que, como as quantidades de símbolo asterisco são iguais, né, o que está antes do sinal de igual e o que está depois ali do sinal de igual, da minha tese, então a gente conclui que ela se encaixa na nossa definição de verdade, portanto, a tese é também verdadeira. Então a gente demonstrou que, se a minha hipótese x mais y igual a z é verdadeira, né, que era a premissa da minha regra de inferência, então a fórmula x asterisco mais y igual a z asterisco, que foi a minha tese, né, que é a conclusão da regra de inferência, também é verdadeira. Então o que a gente demonstrou foi que a regra de inferência R1 preserva o nosso conceito de verdade. Então eu vou deixar como um exercício você tentar provar que a regra R2 também preserva verdade. Então você pode usar um esquema parecido de demonstração, né, usando uma fórmula da aritmética para fazer a contagem da quantidade desses símbolos.
Então, concluindo, ao provarmos que nosso axioma é verdadeiro e que as regras de inferência, tanto a R1 quanto a R2, preservam a verdade, a gente conclui que todos os teoremas do sistema são verdadeiros. A gente conclui isso graças àquele mecanismo de indução sobre teoremas que eu mostrei no vídeo passado. Algumas observações finais. Bom, aquela afirmação de que todo teorema do sistema é verdadeiro, a gente pode dizer que ele é um metateorema. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que ele é um teorema que a gente demonstra, um teorema que, na verdade, fala sobre o próprio sistema. Então tem uma diferença de um teorema que eu demonstro usando as regras de inferência do meu sistema e um outro teorema que eu demonstro usando recursos que são externos ao sistema. E esse teorema vai me dizer alguma propriedade sobre o próprio sistema. Então por isso que eu digo que ele é um metateorema. Então eu agradeço por você acompanhar mais esse vídeo. E lembrando que se você quiser fazer o download do material, eu vou deixar um link aqui embaixo e você pode ter acesso ao PDF dessa apresentação. Então muito obrigado e até o próximo episódio.